Viva, professora Cristina Ponte, o que é que deve ser feito melhor para capacitar os mais novos, de pequeninos, para o uso dos ecrãs, para a literacia mediática? Ora, essa é uma pergunta bastante exigente, bastante aberta, não é? Eu direi que é inevitável reconhecer que eles crescem rodeados de meios digitais, rodeados de mídia, portanto precisam de ter competências para lidar com eles. Com é uma extensão do corpo. Exatamente. O telemóvel, o ecrã. Eu diria que, de uma maneira provocatória, é preciso que quem vive com eles contrarie duas tendências. A tendência para a tecnofobia. Os ecrãs, os mídias são ameaças, só têm um lado do risco, do problema. E, do outro lado, também contrariar uma tendência para a tecnofilia, que é o encantamento com a tecnologia. Portanto, num equilíbrio, numa intervenção da parte dos adultos, que não é só a família, mas todo um conjunto de intervenientes que se preocupam com o bem-estar, com o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, dos jovens, uma posição que seja balanceada entre reconhecer que vivemos num mundo com estas oportunidades, por um lado, e que essas oportunidades também comportam riscos. Portanto, nem tecnofobia, nem tecnofilia. Vamos já desenvolver a procura desse equador, desse ponto de harmonia entre os dois lados. Cristina Ponte é professora catedrática na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora no Instituto de Comunicação da Nova, o IC-Nova, coordena a equipa portuguesa na rede europeia YouKids Online, está lá desde o início, é membro da direção desta rede, tem investigado, publicado livros, artigos sobre jornalismo, sobre crianças e médias gerações, um foco especial no contexto familiar. Cristina Ponte é convidada neste segundo episódio da Ciência Com, podcast sobre comunicação da ciência gerado pela Escola Superior de Comunicação Social. Cristina, o que é que a ciência nos diz, então, sobre o uso dos ecrãs pelos mais novos, pelos mais pequeninos? Há grupos. Vamos começar pelos até aos 8 anos. 8 anos é uma primeira fronteira, não? Sim, tem sido alvo de atenção porque é evidente que não é uma idade, não há idades homogéneas, não é? Mas entre os 0 aos 6, 8 anos é um período de grande desenvolvimento das crianças, de um ponto de vista cerebral, de um ponto de vista social, de um ponto de vista emocional, não é? E, portanto, estão em particulares condições de desenvolvimento que marcam a sua relação com os ecrãs, não é? Somos crescidos. Há um dado que me parece novo nestes últimos anos. Se estivermos num restaurante, num fim de semana, em família, os pais conversam e os filhos pequeninos, 5, 6 anos, passam o tempo do almoço, comem o que têm a comer, e há sempre um telemóvel na mão, um ecrã na mão, e estão ali a dedilhar, a manipular aquele ecrã. É uma boa deixa, não combinámos, não está combinada, mas eu vou devolver com um outro lado, porque muitas vezes centramos-nos só a pensar nas crianças e não temos em conta todo o ambiente à roda delas. E há precisamente uma investigação de duas colegas minhas, duas equipas, uma que está a realizar a pesquisa nos Estados Unidos e a outra equipa realiza em Israel, que foram observar os comportamentos das famílias em espaços públicos, portanto, onde são observáveis, e um desses espaços são precisamente os restaurantes, o outro espaço são os parques infantis, e observavam quando alguém com crianças chegava, por exemplo, a um restaurante, que práticas é que aconteciam. E não integram os miúdos. Exatamente, o que acontecia é que o adulto estava fixado no ecrã do seu smartphone,
A criança podia também ter o seu dispositivo ou não, procurava chamar a atenção, muitas vezes não era correspondido, portanto era como se tivesse... E onde valia separá-los? Exatamente. O mesmo acontecia nos parques infantis, em que as crianças queriam que os pais vissem as habilidades e os pais estavam fixados nos ecrãs. Portanto, há aqui uma integração, digamos, uma cultura em que os adultos não podem ficar, digamos, não ficam imunes, não é? Estas investigadoras notavam que o papel delas enquanto observadoras era estar a registar desde o momento da entrada até o momento da saída. Por vezes tinham imensa vontade de intervir, porque as crianças inclusive chegavam a estar em situações de perigo, saíam e desapareciam do olhar do adulto. Havia situações de fazer equilíbrios, enfim, coisas que eram... chamar a atenção dos pais, e os pais não correspondiam, portanto aqui uma alerta para os pais. Exatamente, para os pais, e eu acho que é muito importante, quando nós pensamos nesta investigação, nós olharmos para esta investigação como necessitando de um olhar multidisciplinar. Muitas vezes o que aparece mais nas notícias são investigações que vêm do campo da medicina, das ciências cognitivas, da psicologia, que olham muito para a criança de uma forma abstrata. E o que nós procuramos na pesquisa que fazemos na Europa e que também está a ser feita na rede do Global Kids Online, o olhar que nós privilegiamos é um olhar que olha para o desenvolvimento humano numa perspectiva ecológica, olhar as crianças, não há a criança, há crianças que são meninos e meninas, podem ter deficiência ou não ter deficiência, podem viver numa favela, num bairro de lata ou num bairro de classe alta. Portanto, que características é que essas crianças têm? Como é que é o meio à sua volta? As suas casas têm livros, têm recursos, os seus pais têm um nível de instrução elevado, a escola que frequentam tem condições, a comunidade tem uma oferta adequada a essas crianças, esse nível, digamos, intermédio, e depois o próprio país, não é? Ou seja, o problema está a ser identificado, como é que o tratamos? Como é que o prevenimos? O problema deste excesso de ecrãs na vida... Bom, primeiro, penso que tem que... este tipo de situações que estamos aqui a falar, é importante que se torne cada vez mais público, não é? Que seja falado também nesta perspectiva... Que os pais ganhem a percepção. Sim, nesta perspectiva também holística, não colocar os pais na posição de culpados, porque há um discurso que a mim me preocupa, que é um discurso da culpabilização. É irrealizável dizer até aos 6 anos as crianças não devem ter contacto com os ecrãs. Não há nenhuma família em que, a não ser talvez os Amish lá nos Estados Unidos, não é? Ou culturas. Mas quais são os riscos de existir se isso fosse para a frente? Tínhamos, a nível da socialização das crianças que não tinham pontos com quem falar com os amigos. Para as famílias, por exemplo, em diáspora, a presença do audiovisual pode ser um meio de comunicação e de aproximação e de integração na cultura. Portanto, nós temos que contrariar uma perspectiva muito isolada em torno do lado estrito do desenvolvimento. É evidente que não podemos ignorar e que devemos ter esse lado presente, mas temos que olhar para as condições também que rodeiam a criança e procurar ter aí uma intervenção do meio, junto das famílias, junto das pessoas que influenciam as famílias. Quem é que deve ter essa intervenção? Olha, eu penso que é muito importante não só os professores, mas também os pediatras, os enfermeiros, os psicólogos. A escola tem um papel. A escola tem um papel, embora às vezes eu também me preocupa porque a escola tem todos os papéis, não é? E realisticamente temos que pensar o que é que a escola pode fazer e o que é que deve ser feito para além da escola. E, portanto, aqui também há um papel... O que é que a escola pode fazer? A escola pode fazer muito e há, em Portugal, eu tenho conhecimento de projetos
em que as escolas portuguesas estão envolvidas em projetos que convocam os pais a ir à escola e a aprender a usar as tecnologias ensinados pelos próprios filhos. Acho este projeto muito interessante. É um projeto que está a ser feito em escolas situadas em bairros ditos problemáticos, em territórios onde há escassez de competências digitais por parte dos pais. E no outro dia foi um miúdo de 6 anos num bairro, vamos chamar-lhe problemático, quem resolveu um problema que eu não sabia resolver no meu telemóvel. Outra coisa, exatamente, a tocar num ponto que é estes tempos digitais também permitem reolhar o que é a própria cultura da escola. É que há um modelo que diz é o professor que ensina e o aluno que aprende. Neste contexto, eu tenho uma experiência, eu fiz parte do grupo pioneiro que introduziu as tecnologias nas escolas do ensino não superior em Portugal. Foi um projeto que se chamava Projeto Minerva. Trabalhei com escolas, com professores que tinham imensa dificuldade em ligar o computador. Naquela altura era, imagino, o Spectrum, onde é que eu já vai, e diziam, eu tenho muita dificuldade, mas os meus alunos não podem ficar afetados por isso. E então eram os alunos que ensinavam os outros alunos. Portanto, há aqui toda uma forma de mobilização também da atenção, e uma própria reorganização daquela ordem, não é? Nós tínhamos na altura, era um computador por sala e o computador era um espaço de criação em conjunto. Por exemplo, um texto. 2 crianças criavam o texto, imprimiam o texto, iam ler o texto, iam ver como é que o texto podia ser melhorado. Portanto, há aqui formas de aprendizagem que são muito participativas. E a escola tem um papel que me parece fundamental, que é um papel de democratização, porque se há crianças que chegam à escola e têm em casa recursos e disponibilidade para adquirirem competências, há muitas crianças que não têm, que vivem em condições de exclusão. Nós vimos isso com a pandemia, não é? Como a pandemia revelou este mundo de desigualdades. Essa é uma questão crítica. Exatamente. E a escola, por exemplo, a ideia de que a tecnologia é uma coisa masculina. Portanto, as meninas, se não gostarem de tecnologia, não há problema. E contrariar isso, não é? Através de programas que incentivam todos a aprender programação, sem dizer isto não é para ti. Portanto, a escola tem este papel democratizador, tem um papel de ressocializar as posições dos professores e das crianças, dos alunos, não é? Do ponto de vista de poderem ser os alunos a tomar a dianteira. E, ao mesmo tempo, há um ponto que me parece importante também contrariar, que extravasa a escola, mas é contrariar a ideia de que se nasce digital, não é? E aqui a escola, a família, a comunidade... É muito importante perceber que as crianças têm muita facilidade em mexer na tecnologia, porque não têm medo de errar e, portanto, experimentam e descobrem. Mas, para ser competente digital, é necessário um conjunto de competências do ponto de vista emocional, social, empatia, resiliência, capacidade de vencer a frustração, saber lidar com os danos que podem ocorrer, não é? E estas competências são competências humanas, não é? Que têm que ser trabalhadas em família, na escola, na comunidade, não é? Estamos já a transpor uma fronteira. Tínhamos apontado primeiro o grupo até aos 8 anos, estamos já a entrar naquilo que aparece como um segundo grupo, que vai dos 8 aos 12, 13. Sim, não há fronteiras assim. Mas penso que ajuda a perceber que nos mais novos há uma imagem que podemos usar, que é a imagem de ser desejável que eles façam uso das tecnologias como se estivessem dentro de um jardim com um muro à volta. Portanto, que exista alguma proteção na sua navegação, não é? Que eles não andem à toa, onde podem ir parar a conteúdos que são até traumáticos, não é? Claro. Por exemplo, quando os dispositivos são partilhados, muitas vezes aparece um vídeo que foi gerado porque o adulto da família fez uma determinada pesquisa e a criança vê uma coisa que a pode chocar, pronto. Portanto, aí, nos mais novos, o acesso deve ser um acesso acompanhado, controlado, regulado,
não quer dizer que a criança não veja, mas dentro deste ambiente. Depois há um grupo, que é o grupo dos que estão já com capacidades a crescer na sua autonomia, não é? De leitura, de terem interesses com os amigos que gostam de falar, vontade, como nós tínhamos. Eu acho que todos nós nos devemos pensar como é que nós éramos quando tínhamos 9, 10 anos. Já tínhamos os nossos amigos, já falávamos imenso tempo ao telefone, não é? Às vezes com o vizinho que estava do outro lado da rua. Do outro lado da rua, claro. Portanto, ousar explorar. Ousar explorar, mas ainda dentro dos degraus muito abaixo na escada de oportunidades. E depois o boom na exploração dá-se na adolescência, não é? E os 8, 12 anos são um período também particular, porque é um momento em que a intervenção dos pais faz-se ouvir ainda com autoridade. E, portanto, vem de trás, mas, portanto, o ambiente de regulação, de explicar porque é que as coisas devem ser feitas de uma determinada maneira e não de outra. Os pais ainda contam? Os pais ainda contam. Na adolescência, os pais já não deixam contam. De contar. Não deixam de contar, mas os pares, os amigos, as pessoas que eles têm mais proximidade etária, não é? Têm muito mais importância do que os pais. Os pais são vistos como os cotas. Outro dia li uma análise interessante, um jornal italiano, no República, sobre como estamos a viver um novo maio de 68. A geração Greta Thunberg está em ruptura com gerações mais antigas, está a culpabilizá-los e, portanto, e há um descolamento, uma deslocação em relação aos pais. Será que isto é verdade? Bom, nem todos são Greta Thunberg, pois. Não é? Eu, por acaso, ouvi agora, quando foi da Cimeira de Glasgow, uma peça que ouvia jovens ativistas e jovens não ativistas. Portanto, também não corremos sempre o risco. Sim, claro. Mas o caso da Greta Thunberg é muito interessante, exatamente acentuando. A Greta Thunberg é um caso de uma criança, de uma adolescente, que vem de uma determinada família com acesso à informação. Peritos em comunicação. Claro, portanto, certamente teve um espaço para desenvolver o seu sentido crítico, o seu sentido analítico, características que também vêm da sua própria personalidade, mas teve um ambiente familiar que lhe deu também muito apoio, não é? Muitas vezes este lado pode não ser não temos tanta consciência. E depois teve a capacidade e certamente também o apoio para fazer uso dos meios digitais, criando estas redes, não é? E foi de encontro a uma agenda, que é uma agenda que preocupa as gerações novas, não é? Que são as questões do aquecimento global. E tornou-se global, justamente. E tornou-se global, não é? Portanto, tornou-se que foi capaz de mobilizar de uma forma ativa milhares, milhões, possivelmente, em todo o mundo, de jovens que se revêem neste ativismo. E aqui, sem dúvida, quer dizer que os meios digitais têm este imenso potencial, não é? O que é que o exemplo Greta ensina aos investigadores? Ensina o potencial que tem o ativismo digital. Eu acho que foi notável, não só aos investigadores, mas para os decisores de políticas públicas, encontrarem naquele evento, pela primeira vez, com esta organização, a voz de quem não costuma ter voz, não é? Temos o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, a dar-lhe o centro do palco. Exatamente. E, portanto, o Papa. E isto mostra a importância de os jovens serem empoderados e empoderarem-se para fazerem ouvir a sua voz, não é? Porque esta questão de ter voz, o que é ter voz? Há uma expressão que muitas vezes se diz, é preciso dar voz às crianças. É uma visão ainda paternalista, não é? Portanto, qual é a palavra que nós usamos? É reivindicar a voz, não é? E foi isso que a Greta fez. Mostra-nos de forma autónoma, tem voz, passa por cima dos outros. Exatamente, não é? Que estratégias é que importa então desenvolver para a capacitação dos mais novos, para o bom, não sei se faz sentido dizer-se o bom uso das redes digitais, para o uso das redes digitais? Penso que é importante que eles tenham consciência de como é que funcionam as redes, portanto, não é...
Eu estou envolvida também num projeto europeu que está a decorrer, que se chama Youth Skills, Y-Skills, que é um projeto que procura perceber como é que os adolescentes, neste caso é a faixa dos adolescentes, desenvolvem competências digitais. E na nossa linha para perceber este processo, nós distinguimos entre o saber usar de um ponto de vista operacional, e o refletir sobre os usos, não é? O saber usar, o criar uma conta, não é difícil. É o básico, não é? É básico. Decidir se a conta fica pública ou não fica pública, quem é que pode ter acesso, que conteúdos é que eu vou publicar, qual é o impacto que esses conteúdos podem ter nos outros, já implica... Começa a coisa séria? Começa a coisa séria, não é? E, portanto, aqui, este trabalho, em vez de ser como existe uma certa orientação que é até aos 16 anos não se pode estar nas redes sem consentimento parental, depois nós sabemos como há idades que são falsificadas, isso, portanto, acho que é importante ser capacitado para perceber o que é estar numa rede, o que é a lógica das redes. A lógica das redes é uma lógica da compulsão, da obrigação de estar sempre a dizer que se está lá, e há o direito, é uma dependência, e há o direito a dizer não quero estar, ou sou eu que faço a gestão do meu tempo. Portanto, há todo um conjunto de competências, digamos, críticas que são importantes serem apreendidas. As redes sociais são proporcionam imensas oportunidades de protagonismo, que é recusado dentro da cultura mainstream, não é? Nós olhamos para a televisão, olhamos para os jornais. Quando é que vêm notícias a falar sobre como é que as crianças ou os jovens vivem? Geralmente é quando são vítimas. Claro. Uma investigadora brasileira fez um trabalho notável, etnográfico, de observação durante um ano de crianças dos 6, 7 anos, como é que elas lidavam com a informação. E isto partiu dela observar nas brincadeiras delas uma situação em que estavam deitados e os outros à roda, e diziam, ela perguntava, mas o que é isso? Estamos brincando de Tancredo, que era o presidente brasileiro que estava ali naquela situação dramática, claro. Isto fez-lhe o bichinho, e ela esteve um ano a observar a relação dos jovens, o que era para eles a notícia. O Brasil sofreu intensamente com o final com a agonia do presidente Tancredo Neves. Exatamente. Não chegou a tomar Exatamente. posse. Até as crianças. Sim. Até. Sim. Este Sim. até também é um bocadinho provocatório da minha parte. Claro. Sim. Mas ela publicou o trabalho num livro que se chama Domingo é Dia de Felicidade. E o que é que isso significa? Foi uma frase que uma criança disse, era dia de felicidade porque não havia jornal nacional, não havia notícias. Portanto, as notícias eram vistas por estas crianças como um momento em que elas tinham que estar caladas, a seguir o ritual da família a ver o Jornal Nacional. E quando ela perguntava a certa altura, mas vocês gostavam de aparecer nas notícias? Resposta, não, já estaria morto. Portanto, como as crianças de bairros pobres sentem, quando há notícia sobre elas, são sempre más. Já nos levou para um objetivo desta nossa conversa, que é justamente a relação das crianças com a notícia, com a informação, em modo geral. Como é que via a relação, o que é que será a notícia para uma criança? De que forma podemos sensibilizar as crianças, os adolescentes, os jovens, para o interesse por aquilo que se passa no mundo, seja ao fim da rua, reproduzindo um slogan da rádio, ou como ao fim do mundo? Francisco, já há bocado quando falámos da Greta, não é? Ela não foi preciso andarem os adultos a pensar como é que sensibilizavam, não é? Há aqui uma parte que me parece importante, que é as notícias do telejornal não são feitas a pensar nas crianças. Aliás, o mundo da tecnologia não foi feito a pensar nas crianças. Portanto, nós temos que equacionar, temos que pôr a coisa ao inverso. Como é que podemos dizer que eles se devem interessar pelas notícias quando quem faz as notícias não está a considerar a sua cultura, a sua linguagem, o seu desenvolvimento? Quando nós, nos trabalhos que fazemos, geramos espaços em que eles falam das suas experiências, não aparecem notícias, mas, por exemplo, aparecem referências a documentários.
que é uma forma de informação. Aparecem referências a programas que são híbridos, mas que têm uma componente de informação. O Daily Show e por exemplo, os programas do Ricardo Araújo Pereira, não é? Portanto, são programas que não são jornalísticos, não são informativos no sentido jornalístico. Mas também o são. Também tratam a atualidade, não é? O humor, portanto, a sátira. A Cristina tem a experiência da Rua Sésamo, por exemplo, e acompanhou experiências posteriores, o jornalinho, o Caderno Diário. O Caderno Diário, atualmente também existe um espaço de... na antena, na RTP2 existe e mesmo na Antena 2, o Zig-Zag, e na Antena... Que é uma rádio autónoma. Exatamente. Também. Portanto, digamos que o serviço público, acho que em Portugal, não é por eu ter trabalhado também na Rua César, mas penso que em Portugal, com imensos constrangimentos financeiros, e aqui temos o subfinanciamento e a não atenção a este setor, depois é como se esperasse que, quando se faz 18 anos, de repente está-se pronto, formado, nasce o cidadão assim da noite para o dia, não é? Quando até lá estes temas não foram alvo de uma atenção. Mas, portanto, em relação à informação, uma pergunta, uma questão que me chamou a atenção, portanto, é este leque diversificado do que é que são conteúdos de informação. E depois, hoje com a internet, há acesso a situações e a imagens que nós percebemos que são imagens brutais para as crianças. Aquela imagem famosa, salvo erro, tirada nos anos 80, a fotografia da criança moribunda e uma árvore de rapina preparada para comer a criança mal ela morresse. Essa imagem circula, está disponível na internet e nós encontramos, como resposta a uma pergunta, o que é que incomoda pessoas da tua idade, respostas que descreviam imagens como essas. Portanto, há aqui toda uma necessidade de se falar destes assuntos, de ter em conta que as crianças, quando estão a navegar na internet, encontram este tipo de situações, de criar aqui uma cultura informacional que está muito para lá do que é que são as notícias no telejornal. É um desafio para os editores de noticiários, por exemplo. É um desafio, claro, sim. É um desafio para quem faz informação. Eu lembro que o Caderno Diário esteve muitos anos na antena e uma das coisas que fez realçar era pessoas mais velhas, com baixo nível de instrução, que diziam: eu gosto de ver as notícias do Caderno Diário, porque explicavam, davam contexto, claro. E davam contexto, claro, não é? Porque as notícias dos telejornais são quase, é preciso seguir aquela sequência, não é? Claro. Muitas vezes não tem contexto. Portanto, há aqui toda uma necessidade de pensar a literacia informacional. Hoje é fundamental, porque uma das coisas que o digital traz é toda uma facilidade em fazer disseminar falsa informação, com a aparência de ser informação verdadeira, aquela ideia, aquela frase feita de que uma imagem as imagens podem ser completamente falsas, um texto pode ser completamente falso, mas escrito numa linguagem objetiva. Portanto, aqueles critérios que nós temos associados à escrita e à imagem da informação jornalística precisam de ser contrariados por uma capacidade de olhar comparativamente para aquele conteúdo por oposição a outros, práticas de informação que os nossos respondentes nestes questionários que estamos a fazer, eles reconhecem que são difíceis. Temos perguntas de vários tipos e pedimos para eles se situarem, se estão à vontade, se não têm dificuldade, se têm. O conjunto de competências que recolhe valores mais baixos são as competências informacionais. Eu acho que isto é muito importante como uma tomada de consciência da parte dos adolescentes de que estas competências não são fáceis, não é? E que vivemos no mundo das falsas notícias, dos rumores. Portanto, é um bom alerta para nós pensarmos através de que programas, que não podem ser escolásticos, têm que ser muito contextuais, têm que envolver muita discussão. Não é perder tempo, não é? Mas, por exemplo, uns alunos
fazem um trabalho de casa, chegam à sala com as páginas que encontraram no Google. Que páginas são essas? Porque é que a informação que apareceu em primeiro lugar no ecrã de um não é a mesma informação que apareceu no primeiro lugar no ecrã do outro? O que é que aconteceu? Porque é que está por trás? Portanto, esta consciencialização... Que efeito pode ter sobre um adolescente que está em casa e tem os pais, os avós, com um ecrã ligado, onde, vamos chamar-lhe telejornal, onde a sucessão de notícias é um grupo de adolescentes atacou a polícia, o marido matou a mulher, ou seja, todas as notícias têm apenas violência, violência, violência. Isto pode ser atraente ou suscita rejeição? Acho que há muitos fatores, entre eles as próprias características da criança, neste caso do adolescente, não é? Nós conhecemos adolescentes que cresceram em condições em que está sempre a televisão ligada em canais de escorre-sangue, não é? E que têm resiliência pela sua personalidade. E não querem ver, recusam. Não querem, quer dizer, não são afetados por isso porque estão inseridos, por exemplo, na escola têm um ambiente estimulante, dão-se com amigos que não vivem esse ambiente. Portanto, há aqui vários fatores. Uma das questões que nós na investigação procuramos evitar é o estabelecimento de relações muito diretas de causalidade, não é? Aquilo que eu dizia no início, portanto, há todo um sistema que marca, não é? Que interfere. Nós conhecemos todos casos de pessoas que vêm de meios muito humildes, que são a primeira pessoa a chegar à universidade, que se formaram, e podemos dizer, mas nada daquela família levaria a isso, e conseguiu, não é? Fizemos agora uma análise das pessoas, dos nossos respondentes, entre os 9 e os 16 anos, que no questionário que fizemos, europeu, responderam que já tinham agredido outras pessoas da idade deles online. E nós fomos ver quem são estes. Eram 1.400 no universo de 25 mil, portanto não era a maioria. E fomos olhar para as características deles, cruzando com outras respostas, e, em primeiro lugar, 2 pontos comuns. Uma baixíssima autoestima e uma falta de comunicação em casa. Portanto, características de ordem emocional. O grupo que mais agredia era o grupo que se via... Que dizia que os outros achavam que eles eram maus, portanto, uma reprodução, se me acham que eu sou mau, não tenho nada a perder. Mas um dado também muito importante neste quadro dos 1.400 é que a esmagadora maioria dizia que isso tinha acontecido ocasionalmente e que também já tinha sido vítima. Portanto, aquela ideia de que quem agride é um mau rapaz, em primeiro lugar, precisa de ser desconstruída, porque também a agressão não é um ato isolável de todas estas características, não é? E eu acho que quando nós fazemos estas chamadas de atenção com base naquilo que eles nos reportaram, nós estamos a fazer as pessoas, por exemplo, neste caso da ordem do direito, da intervenção punitiva. Qual é que é a melhor intervenção punitiva? É porque fez uma agressão, vai agora de castigo. Portanto, faz-nos pensar. Os mais novos estão a trocar de ecrãs, deixam de ver o ecrã de televisão e mudam-se para o ecrã do telemóvel e do computador, eventualmente. Ou então vêm todos. Nós fizemos uma investigação há 3 ou 4 anos para a entidade reguladora da comunicação e o ecrã principal era a televisão. Ainda, porque a televisão... Os pais chegam a casa, ligam a televisão, a oferta, não sei se os adultos têm consciência, os adultos que não têm crianças, a oferta dos canais para crianças 24 horas por dia, ou portanto em emissão contínua, é imensa. São canais com muita programação repetida, portanto vai criando aquela habituação que é uma característica que as crianças gostam, está ligado ao merchandising, portanto a brinquedos, portanto... As crianças, também há registros, elas gostam dos ecrãs que os adultos usam. Portanto, têm o seu não têm, mas gostam de ver as coisas nos tablets, nos smartphones. O tablet nem todas têm, muitas vezes têm e está partido e não funciona, portanto. Mas, ao contrário daquela ideia de que a televisão perdeu importância, uma das coisas que o nosso estudo mostrou
é que a televisão ganhou importância e ganhou ou não perdeu. Eu diria não perdeu, não é? E uma coisa que tem a ver com a informação e com os ambientes familiares, porque, como dizia, eu penso que é muito importante olharmos para este tema numa perspectiva integrada. Um trabalho que eu tive a ocasião de fazer com a minha colega Sara Pereira, da Universidade do Minho, foi comparar os dados que ela tinha recolhido há 20 anos atrás junto de famílias com crianças pequenas com os dados que nós recolhemos agora junto de famílias com crianças pequenas. E o que é que deu? Olha, deu coisas muito interpelantes em relação a isto que estamos a falar. Há 20 anos as crianças seguiam o telejornal porque ainda estava a televisão na cozinha e via-se à hora da refeição. Era uma missa seguida. Era uma missa seguida, as crianças protestavam, o pai dizia, não, tem que ser as mães a tentar negociar. Podias ver mais tarde, não é? Portanto, ambientes ainda muito dominados pela televisão da família e o ver os programas que vinham de entretenimento a seguir em conjunto. E o que é que nós encontramos no panorama de 2020? As crianças destas idades mais pequenas estão completamente encapsuladas em conteúdos que são destinados para elas, não têm contacto com o resto, não é? Hiperprotegidas. Portanto, há um acentuar de que as crianças não podem correr... Não podem enfrentar situações que possam ser menos confortáveis. Portanto, é como se o mundo lá fora não entrasse nas suas vidas. Estamos a falar de crianças que iam até aos 6, 8 anos, não é? Portanto, eu não vou dizer como uma criança pequenina é tal coisa que falávamos há pouco. Agora, as crianças que começam já a abrir-se ao mundo, viverem desta redoma, não é? É também uma marca que nos faz pensar, e aqui eu acrescento uma tendência que a cultura latina tem. A cultura latina é uma cultura muito protecionista, não é? Enquanto nós nos países nórdicos vemos as crianças a ir para a escola de bicicleta, não é? Autonomia. E com autonomia, nós em Portugal vemos adolescentes a irem para a escola, mesmo com esta rede de bicicletas, ainda pelo carro do pai, não é? Ou da mãe, não é? Portanto, e estes aspectos culturais de um certo fechamento, de um certo acentuar da proteção, também são aspectos que, quando olhamos para um tempo em comparação com o outro, ressaltam. Cristina, a fechar esta nossa conversa neste episódio, o desenvolvimento do espírito crítico, o que é preciso fazer para estimular nos mais novos, nas sucessivas gerações mais novas, espírito crítico em relação ao que usam, ao que consomem? Bom, desenvolvimento do espírito crítico, tanta coisa, mas sobretudo... A escola tem um papel. A base é a comunicação, a base é o falar-se abertamente. Eu vou dar um exemplo familiar. Quando havia um argumento da parte do pai que dizia 95% das pessoas pensam isto, e o filho dizia, como é que tu sabes que são 95%? E o pai ficava desarmado, não é? Porque não tinha nenhuma base para dizer isto, não é? Mas a criança sentia que tinha espaço para fazer esta pergunta, não é? E, portanto, eu acho que o espírito crítico é qualquer coisa que precisa de ser incentivado, considerado como necessário para que a criança não seja um Maria vai com as outras, tenha ao mesmo tempo também uma capacidade de ter um pensamento flexível, de ser capaz de mudar de visão se aquilo que aparece à frente contraria aquilo que ela pensava de antes, não é? Situações que coloquem a criança perante problemas, perante a necessidade de tomar decisões, não é? Portanto, experiências vivas, vividas em contexto natural, em que a criança sente e é estimulada a ter voz e a sua voz ter espaço, não é? Não ter aquela visão que muitas vezes nas famílias se ouve, na nossa casa não se fala de política. Não, é bom falar-se de política. E falar-se de política é falar-se de que há uns que pensam de uma maneira, outros pensam de outra, é falar da polis, não é? E trazer estes temas, não é? Da sociedade, da vida em comum, para as conversas, não é? Em vez daquela proteção
da tal redoma, não é, que eu falava há pouco. É estimulante ouvir ideias assim. Cristina Ponte é professora catedrática na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora no Instituto de Comunicação da Nova, o ICNova, acrescentou-nos perspectiva neste segundo episódio do Comunicar Com, podcast sobre comunicação da ciência, gerado pela ESCSA, Escola Superior de Comunicação Social.